Arthur, bom dia, obrigada, viu, pela sua participação aqui na BMC News. Tudo bem, Paula? Obrigado. Um prazer é todo meu. Uma honra aqui estar junto de vocês para falar um pouquinho de economia. É um privilégio estar aí. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. A gente que agradece esse conhecimento do terraço econômico, que só tem pessoas feras ali, economistas feras, que sempre participam aqui com a gente. Ô Arthur, estamos próximos das eleições presidenciais. A gente estava falando agora há pouco com a Erika as perguntas que mais chegam aqui. Eu acho que no setor de política que mais chega é a questão dessa visão aí, dessa eleição presidencial. Eu queria que você falasse para a gente qual do seu panorama, do que deve acontecer aí nessa semana, aí, faltando 8 dias para as eleições nos Estados Unidos. Perfeito, é isso, né? Quando todo ano de eleição é um ano de eleição americana, eu acho que é importante quando a gente fala de economia colocar um pouco em perspectiva, né? Estados Unidos hoje, ele representa 23% da economia do mundo todo, né? O mundo produz 80 bilhões, 80 trilhões, desculpa, errei o número, 80 trilhões de dólares em produtos, né, que é o PIB mundial. Estados Unidos representa 25, quase 25% disso, né? Então, um quarto da produção mundial é só os Estados Unidos. E lá tem 4% da população, né? Então, acho que esses números são importantes para mostrar quão importante é uma eleição americana. Eu posso falar que o que tem se observado no mercado, existe uma previsão que o Biden, né, ele ganhe do Trump, né, até a Eurásia, né, saiu uma reportagem ontem com 75% de probabilidade que ele vença, né, nos estados-chave, e aí é um outro papo, né, sobre a questão do colégio eleitoral, que tem toda uma regra específica nos Estados Unidos, que é bem diferente daqui, que é uma regra que vem de 1700 e bolinha, né, que os Estados Unidos continua fazendo há 200 anos do mesmo jeito, né, um pouco mais de 200 anos. As regras são claras, né, como se diz no futebol, todo mundo sabe como que é eleito, tanto isso é importante porque em 2016, por exemplo, a Hillary ganhou com mais de quase 3 milhões de votos do Trump, mas o Trump ganhou no colégio eleitoral, que são os 270 votos mínimo, né, o mínimo de 270 votos para ganhar. Então, a expectativa é que o democrata vença, mas a gente pode ter surpresas como a gente teve em 2016, né? Várias pesquisas de opinião davam a vitória certa, da Hillary, e no último momento ali teve uma virada e o Trump ganhou com mais de 300 votos no colégio eleitoral. Então, eu acho que a gente pode ter surpresas, mas nessa eleição de 2020, especificamente, a gente tem uma expectativa até maior do que a gente teve em 2016 nas pesquisas de opinião para a vitória do democrata, né? Ô Arthur, e o que você acha? Quais são os artifícios que o Trump deve estar usando aí para tentar ganhar o eleitorado do Biden? Ele tem usado uma estratégia que é utilizada para quem quer se reeleger, né? Ele usa um pouco do medo, né? Então, quer dizer, ele é o mandatário, né? Ele é o que é o presidente, e ele fala assim, ó, se vocês optarem pelo duvidoso, vocês já sabem como eu governo. Tem todos os contras, prós e contras da forma que ele governa, mas eles já sabem mais ou menos a linha estratégica e lógica do governo Trump. Então ele fala que o Biden ele vai subir imposto, ele fala que ele tem uma ala ali, realmente uma ala um pouco mais socialista, mais de esquerda ali do governo democrata, né, do Partido Democrata, que foi mais à esquerda nos últimos anos. Então ele usa essa ideia de, ó, você não sabe muito, o eleitor, né, não sabe muito bem para onde você vai, os Estados Unidos tem alguns problemas, algumas questões de ordem fiscal, que a gente pode até falar mais para frente, mas ele usa mais essa lógica que não se sabe muito bem qual vai ser o governo Biden, e o governo Trump já deu para ter uma ideia ali nos 4 anos que ele esteve, que teve um crescimento, isso a gente não pode tirar dele o mérito, teve um crescimento forte da economia americana de 20 trilhões de dólares crescendo a 3% ao ano é uma coisa absurda, muito grande, então ele tem isso como triunfo, né, como mérito, então ele usa isso como bônus do governo dele. Na verdade, se a gente for ver nas pesquisas de opinião, ele estava muito bem cotado até junho, né? Até abril, maio, junho, ele ainda estava bem na frente nas pesquisas. Só que com o aprofundamento da crise do coronavírus, ele perdeu um pouco de apoio, perdeu apoio inclusive no Partido Republicano, algumas alas ali. Então ele tem usado isso para tentar reconquistar
o apoio para ganhar aí nessa reta final, nessa uma semana que falta. Só um adendo, Paulo, acho que é importante falar, eu falei da eleição americana, das regras são bem diferentes, né? Mais de 60 milhões de americanos já votaram, né? Apesar da eleição oficialmente semana que vem, mais de 60 milhões de americanos votaram. Para você ter uma ideia, na verdade, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, diferente daqui do Brasil, mas em 2016, 130 milhões de americanos votaram, né, em 2016, e a expectativa esse ano é que 150 milhões de americanos votem. Então, e isso representa 65% do eleitorado, que é a maior votação desde 1908. É a previsão. Então, quer dizer, o americano está bastante, apesar de não ser obrigatório, o americano está bem engajado em eleger um novo presidente, ou a reeleição do Trump ou o Biden. Eu vou até sugerir uma pauta aqui, que o Terraço Econômico vai ter um programa na nossa grade aqui na BMC News, que vocês expliquem, que a gente pega um programa só do Terraço para explicar exatamente as eleições americanas, porque eu acho que é uma dúvida de muita gente, né? É um tema que a gente tem interesse, mas é bem complexo também. E o Arthur, tem gente aqui perguntando, interagindo com a gente, agradecendo a audiência de todos. O Edson Moraes, meu parente ali, ó, Moraes, ele fala o seguinte: as eleições americanas, você acredita que haverá impacto significativo no mercado brasileiro ou até mesmo no mercado global? O JP Morgan soltou uma notícia que o Trump é melhor para o mercado de ações. O que você responde para o Edson Moraes? Então, Edson, até tinha anotado aqui sobre a questão do JP Morgan, eles soltaram mesmo nessa semana, não lembro se foi anteontem, mas foi nessa semana, sobre a questão que, se o Trump ganhar, a expectativa é que o S&P, né, que é o índice americano, suba quase 3 mil pontos, né, num prazo curto de tempo. E o Biden, se ele ganhar, é uma expectativa neutra para o mercado. Então, quer dizer, vai ficar ali como está hoje. Uma coisa importante, eles falam bastante sobre uma eleição sem tumultos, né? Quer dizer, já existe uma expectativa ali que o Trump ele vai contestar o resultado se ele perder. O Biden não tinha tanta essa expectativa, mas ele, se ficar muito apertado em estados-chave, eu vi até antes de eu entrar, né, estava falando sobre a questão dos estados, só para você ter uma ideia, cada estado, aí a gente fala no nosso programa lá, se Deus quiser, a gente fala aí no programa específico do Terraço sobre o colégio eleitoral, mas cada estado, ele tem uma quantidade de delegados que vota lá no colégio eleitoral, que é formado em dezembro, mas que normalmente os delegados de cada estado seguem os votos populares do estado. Então, só para ter uma ideia, a Califórnia tem 55 delegados que votam, né, lá no colégio eleitoral. Outros estados pequenos, por exemplo, o Nebraska, ele tem três ou quatro votos. Então, quer dizer, a Califórnia tem um peso desproporcional na votação do colégio eleitoral. Quem ganha a Califórnia, quem ganha no Texas, quem ganha em Nova York, quem ganha na Flórida, tem muita chance de levar o pleito. Então, quer dizer, Califórnia, Nova York e Texas é mais de 100 votos. É mais de 100 votos no colégio eleitoral. Então, por isso que tem uma luta grande nesses estados para conquistar os votos. Então, quer dizer, é super importante, por isso que, e esse é um dos motivos que eu falei antes, né? Por isso que é possível um candidato ganhar no voto popular, porque a Califórnia tem 55 delegados, mas eles têm 40 milhões de população em relação a 300 milhões dos Estados Unidos. Então, quer dizer, esse número de delegados é proporcional à população. Mas, de qualquer forma, aí eu fiz um adendo aqui, mas voltando à pergunta, existe uma expectativa mesmo do mercado que, se o Trump ganhar, o mercado financeiro fique mais animado com essa vitória. Eu acho que justamente pelo que eu falei, né? Porque o mercado já sabe mais ou menos qual é a proposta do governo republicano em relação a impostos. O Trump fez uma redução de impostos histórica nos Estados Unidos, que aí depois a gente pode até falar na questão fiscal disso, né, como estão as contas americanas, mas não tem dúvidas que o mercado vê com bons olhos uma vitória do Trump, porque não existia a expectativa de aumento de impostos, de uma mudança de governo, de uma reforma tributária que aumente os impostos e tal. Então, acho que vem daí essa expectativa positiva.
Ô Arthur, a gente vai fazer um rápido intervalo, eu vou pedir que você continue com a gente. Já vou deixar no ar a próxima pergunta, que foi do Giovanni Freitas, para você já ir aí pensando na resposta dele, que ele fala justamente de um assunto que ontem o Pablo Spyer tocou nesse assunto aqui com a gente, falando da relação, caso o Biden ganha, o petróleo pode ser afetado numa queda, e ele pergunta se o Biden ganhar, o petróleo pode sofrer uma queda de preço, isso significa gasolina mais barata? Desculpe, sou leigo, ele ainda acabou pedindo desculpas, que imagina, Giovanni, nós estamos aqui para responder todas as perguntas e aí a gente vai fazer isso depois do intervalo. O Arthur continua com a gente, vai mandando também as suas perguntas, que daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho, não saiam daí. São 10 horas e 47 minutos, estamos ao vivo aqui na BMC News. Quero agradecer a sua audiência, muito obrigada por estar aqui conosco. Vai mandando as suas perguntas, vamos juntos até o meio-dia. Estamos falando com o Arthur Solo, o economista do Terraço Econômico. Ainda temos o professor Alexandre Cabral e, claro, o Marco Saravalli, que ainda vai falar bastante de mercado. Vai enviando suas perguntas aqui pra gente, que nós estamos aqui justamente para responder e trazer sempre a melhor informação para vocês que estão nos assistindo. E eu quero voltar agora com o Arthur, que estava aqui falando com a gente, para responder a pergunta do Giovanni. Ele falando justamente se o Biden ganhar, como que isso reflete na questão do petróleo e se esse reflexo quer dizer gasolina mais barata. Tá, sobre a questão do petróleo, acho que aí eu vou voltar na primeira resposta que eu dei, que é a questão do tamanho da economia americana, né? Então, qualquer resultado que você tenha, qualquer resultado não eleitoral, né? Qualquer resultado de estratégia, da parte econômica, da parte social dos Estados Unidos vai reverberar, né? Vai impactar o mundo todo. O petróleo talvez seja uma das commodities mais importantes. Commodity é um produto que é transacionado no mundo inteiro. Então, soja, milho, petróleo, todos esses produtos que são transacionados, que são comercializados no mundo inteiro, eles têm um preço fixo, eles têm um preço não fixo, né, mas eles têm um preço que é conhecido para todo mundo. Então, quer dizer, quando você tem um grande produtor de petróleo, ele toma o preço como dado, né, que os economistas falam. Então, ele olha quanto está o petróleo e
e decide quanto vai produzir, quanto vai demandar, quanto vai consumir e tal. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos é o maior produtor hoje de petróleo do mundo. Ele produz 12 milhões de barris, que é mais do que os países árabes, por exemplo, muito mais que os países árabes, só que ele consome 20 milhões de barris por dia, que é uma coisa maluca, né? Então, quer dizer, ele produz, é o que mais produz, mas a própria produção maior do mundo não é suficiente para o consumo dele. Então, quer dizer, ele importa do Canadá, dos próprios países árabes, do Iraque, bastante. Então, quer dizer, é impossível a gente não falar que o resultado eleitoral, qualquer outra coisa nos Estados Unidos, não influencia o preço. Sobre a questão do impacto aqui, graças a Deus, a gente tem uma empresa agora que diz que, e está fazendo isso, né, nos últimos anos, que repassa os preços do preço mundial. Então, a Petrobras, já há alguns anos, conforme o preço vai subindo ou vai caindo, ele vai mexendo no valor que é da gasolina aqui, ou da gasolina ou do gás aqui do Brasil. Ou do diesel, né? Principalmente do diesel. Então, esse é o impacto, né? Se tiver um aumento muito. Se tiver uma diminuição no preço do petróleo, provavelmente a gasolina deve cair também nas semanas seguintes. O que a Petrobras tem feito nos últimos tempos, ela tem esperado um pouco. Quando você tem uma queda muito grande do petróleo, ela espera 2, 3 semanas para ver se isso vai ser recorrente, né? Se isso não foi só um choque, né? Diminuiu, depois subiu. Mas se for uma coisa mais longa, ela vai lá na semana seguinte e repassa esse preço menor para o consumidor brasileiro. Isso não era a regra, né? Em 2015, 2016, vocês devem lembrar que o governo da Dilma, o governo PT, ele segurava o preço do petróleo normalmente para o lado ruim para a Petrobras. Né? O preço estava alto, ela subia, ela segurava o preço baixo da gasolina e quem pagava o prejuízo era a Petrobras e, no fundo das contas, saía do nosso bolso esse prejuízo da Petrobras. Legal, agora o Marco está aqui na nossa conversa junto com o Arthur. Fala, Marco. Bom dia, Arthur. Muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade. Em seu nome, em todo o nome do Terraço, né? Sempre disponível. O Arthur, eu tenho uma perguntinha que ela é bem simples, ela é bem rápida, só para entender um pouco, falando de eleições americanas também, que acho que é uma curiosidade talvez desse ano. Em quanto tempo, aqui no Brasil a gente tem, com todas as críticas, a gente tem uma eleição bem rápida, né? Quanto tempo que sai os resultados, ou seja, será que no mesmo dia, no dia seguinte, a gente já tem o resultado lá? Quanto tempo deve sair o resultado? Depois eu tenho uma outra pergunta, que é a segunda pergunta, que é em relação que acho que sempre, eu já fiz também para outros economistas, mas é como que fica o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, né, em diferentes cenários. Mas a primeira pergunta direta é quanto tempo a gente deve saber a resposta? E depois eu volto aqui para a segunda pergunta, tá? Para saber um pouco se o Brasil, acho que a pergunta é assim, se numa possível eleição democrata, até para você pensando, se o Brasil vai ter que procurar outros parceiros, vai ficar mais difícil a gente ter relação com os Estados Unidos ou não, enfim, como que é a expectativa numa possível eleição democrata, né, do Joe Biden? Perfeito, Marco. Para mim, falei uma honra aqui, obrigado pelo convite. Sobre a questão dos dias para resultado, é muito engraçado. Os Estados Unidos é tudo do jeito deles, né? Então, eles não medem as coisas com metros, eles medem com o sistema métrico deles, a questão de quilometragem e a questão da eleição também não é muito diferente. Então, normalmente, já no dia D, né, que eles chamam que é na semana que vem, que é a votação oficial, alguns estados já têm a apuração já bem avançada, né? Só que lá a questão dos estados é bem forte. Então, os estados têm regras próprias, não a questão eleitoral, mas questão de criminal, questão social, tem regras específicas nos estados. Então, é esperado que alguns estados, talvez a Flórida, estados grandes, já soltem, já se não me engano é 3 de novembro, né, que é o dia D, já solte um resultado, mas como esse ano a gente teve uma votação muito grande pelos Correios, talvez tenha alguns estados que demorem muito para fazer essa apuração. Não é que nem no Brasil, o Brasil apura em 3, 4 horas por causa das urnas eletrônicas. Lá nos Estados Unidos é um pouco mais demorado, que algumas reportagens que eu li, algumas análises mostram que isso para o mercado é ruim, né? Porque gera uma indecisão, uma insegurança de quem vai vencer e tudo. Mas existe um tempo, o esperado, o pessoal tem falado em talvez uma semana depois do começo de novembro para ter o vencedor. Eu acho que vai ser um pouco antes disso, porque como o vencedor tem que ter 270
como ele tem que ter 270 votos no colégio eleitoral, pode ser que, se ele ganhar em estados-chave ali, como eu falei, como ganhar na Flórida, no Texas, na Califórnia, pode ser que já ganhe ali de início, né? Quer dizer, ganhe antecipadamente, já ganhe o resultado, não precisa apurar para Alasca. Alasca é um caso que demora quase um mês para apurar tudo. Mas o Alasca tem pouquíssimos votos no colégio eleitoral, se eu não me engano, 3. Então, pode ser por antecipação, por causa dessa questão da regra do colégio eleitoral. Uhum. Bom, só para continuar, voltando à pergunta, que acho que a gente tem uma dúvida, até em relação ao nosso relacionamento hoje muito próximo, pelo menos é o que a gente tende a entender, né? O relacionamento com o Trump e com o republicano, né? Vamos pegar um cenário que talvez seja algo novo, né? Porque se for o Trump, acho que vai ser mais uma continuação, né? Mas algo novo, né? Você acha que dificulta, o Brasil vai ter que ter mais relacionamento com a China, né? A gente tem 5G acontecendo no Brasil ano que vem, uma grande discussão. Como é que muda esse relacionamento? Fica mais difícil até para um caso simples, sei lá, turismo, uma viagem simples para os Estados Unidos. Como é que fica essa relação no Brasil com os Estados Unidos? E lembrando também o histórico, né? A gente teve Obama, a gente já teve outros democratas aí. Como é que deve mudar? Ou algum setor deve ser beneficiado, commodity, enfim, como é que você está vendo um possível governo democrata e o nosso relacionamento? A gente vai ter que dar 2, 3, 4 passos atrás antes de dar um passo para frente? Como é que essa relação comercial fica e se a gente vai ter que mirar para outros mercados, né? Perfeito. Sobre essa pergunta até é super interessante falar, porque a gente está falando mais de relações exteriores, né, de estratégias de relação exterior, mais do que a questão de economia, mas a economia influencia sem dúvida. Quando a gente fala de relação exterior, nossa relação Brasil com os outros países, a gente tem que tomar uma posição pragmática, né, que é a palavra mágica nas relações exteriores. Então, teoricamente, não deveria fazer muita diferença um governo ideologicamente à esquerda ou à direita, liberal ou conservador. A gente tem que defender os interesses do Brasil, em defender os interesses de outro país que está comercializando com os Estados Unidos, para que a gente atinja que a gente tenha os nossos benefícios com essa troca. Então, quer dizer, quando a gente olha os últimos anos, a gente foi para um lado muito ideológico, que no final das contas foi bom, porque o Trump ele tem um lado ideológico parecido com o Bolsonaro, mas isso não gerou muitos benefícios no fim das contas para a gente. A gente acabou não entrando no OCDE, a Argentina furou a fila antes que a gente não teve grandes acordos comerciais, pelo contrário, né, os Estados Unidos taxou o nosso alumínio, taxou o aço em meados de 2019, depois voltou atrás. Então, quer dizer, a gente se alinhou ideologicamente muito com os Estados Unidos, por causa da questão ideológica dos partidos, mas a gente não usufruiu muito disso para a nossa própria economia. Então, quer dizer, se o Biden ganhar, a gente vai ter que dar uns passos atrás, sim. Eu não sei se o governo atual está disposto a trabalhar de forma pragmática para que essa relação comercial, a relação entre os países, seja a melhor possível. Mas eu acho que tem bem uma questão, talvez erros na condução ali da política externa que a gente fez. Nosso próprio chanceler não é muito pragmático, vamos dizer assim. Então, a gente tem os ônus e bônus. O ônus foi que a gente estava vinculado ideologicamente até agora. Mas se o Biden ganhar e se ele tomar algumas decisões que vão contra o governo atual, a gente pode retroceder sim na relação. E os Estados Unidos é um parceiro importante, principalmente para as importações também. A gente importa bastante coisa de lá. Arthur, eu tenho uma última pergunta aqui para você, que acho que já que a gente está falando tanto dos Estados Unidos, e a gente falou muito sobre isso essa semana, na semana passada, esse impasse aí do pacote de estímulos, né, que até agora não saiu lá. Eu queria saber da sua opinião, você acha que esse pacote poderá sair antes das eleições? Quais são os desafios atuais ali que acarretam nessa demora dessa aprovação, na sua opinião? Perfeito, Paula. E aí, para responder essa pergunta, eu queria trazer só alguns dados também da parte fiscal dos Estados Unidos, que são, assim como o país e a economia, gigantescos, né? Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos gastam 732 bilhões de dólares por ano com os gastos em defesa, né? Gastos militares. Isso, para grosso modo, né, trazendo para
trilhões de reais por ano. É o orçamento total brasileiro, tudo que a gente gasta, educação, saúde, segurança, é só o que os Estados Unidos gasta com os militares. Então isso já dá uma noção do tamanho do governo americano. O déficit, quanto o governo americano gasta mais do que arrecada nesse ano, vai ser 3 trilhões de dólares, que dá mais ou menos 15 trilhões de reais, 16 trilhões, que é 18 vezes maior que o nosso déficit desse ano, que já vai ser gigante, que é 800 bilhões. O deles é 18 vezes maior. Então, eu acho que para responder sua pergunta, tem que lembrar esses dados, porque na verdade, o Congresso, vou falar entre aspas aqui, mas o governo está preocupado com essa questão fiscal americana. Esse ano, a dívida americana vai passar de 100% do PIB, vai chegar a 22 trilhões de dólares. Então, quer dizer, existe um problema de déficit crônico, quer dizer, os Estados Unidos, o governo americano gasta mais do que arrecada há muitos anos. Esse ano foi o triplo esse déficit por causa da questão do coronavírus, da ajuda aos desempregados, ajuda às pequenas empresas, mas existe uma questão do déficit crônico que não está sendo combatida, não está sendo tratada nos Estados Unidos há muito tempo. Por várias questões, os Estados Unidos tem uma economia gigante, tem o dólar ele é aceito em todo mundo e é uma moeda forte, então quando você está endividado numa moeda forte é bem melhor para o país, mas eu acho que um pouco desse impasse vem desses números que eu falei, e também da questão política, né? Eu acho que seria um ganho político para o Trump ele conseguir aprovar poucas semanas aí do pleito, né, do dia oficial da votação. Seria ótimo para ele aprovar. Os republicanos querem um valor de 1 trilhão, mais ou menos. Os democratas querem mais de 3 trilhões. E existe umas dúvidas sobre a eficácia, né, a eficiência do primeiro plano, né, do primeiro plano de resgate que foi em março, né, que foi alguns trilhões também. Então existe esse desafio que vai ser utilizado para pagamento de seguro-desemprego, para reabertura das escolas, para ajuda para pequenas empresas. Então tem alguns objetivos ali para testes de Covid, por exemplo. Então esse valor vai ser usado para esses fins, mas esse impasse tem muito da questão política, como é dizer, né, no Congresso, mas também uma questão econômica que está por trás. Arthur, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente da MMC News, dizer que você, como todo o time do Terraço Econômico, grande time do Terraço, tem portas abertas aqui. É claro, a gente ainda vai ter um programa específico de vocês, mas nessa programação de manhã, vocês têm portas abertas para quando tiverem um tempinho aqui trazer esse conhecimento tão rico para a gente. Muito obrigada, viu? Tenha um ótimo dia. Obrigado, Paula. Um prazer estar com vocês aí. Um abraço. Obrigado, Marco, também. Estamos à disposição.